Boa tarde, Manaus. Boa tarde, Amazonas. Sejam bem-vindos a essa terça-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Mandar um alô especial para você que nos acompanha em Manaus, mas para você também que está no interior do nosso estado, você que mora em Itacoatiara, você que está em Barcelos, Presidente Figueiredo, você que está em Parintins, Coari, você que está hoje nos acompanhando em Manicoré, nos Careiros da Várzea, Careiro Castanho, o Iranduba. Gente, olha, não importa onde você possa estar nesse momento, o importante mesmo é que a Band Amazonas nos une todos os dias. E esse dia é mais do que especial. Daqui a pouco a gente tem o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Vamos continuar falando sobre os nossos rins. Você lembra, na semana passada, a gente tratou aqui do funcionamento do nosso rim. Hoje a gente fala sobre o tratamento e chama aqui, faz um alerta para você que não entende bem o que é a diálise, seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal. Daqui a pouco o Dr. Valqui, que é nefrologista, juntamente com o Dr. Sidney Chalub, tiram para a gente aqui os dois as dúvidas que você tem. Então, que tal você já começar a participar aqui do nosso programa, mandando sua pergunta, usando as redes sociais do nosso programa. E eu quero também lembrar, gente, que nós estamos na Semana do Meio Ambiente. É muito importante não só a gente falar do mês de junho, dessa logo primeira semana que a gente fala sobre a importância do meio em que vivemos, mas aí a gente vem com aquela pergunta, né? O que nós estamos fazendo para a preservação desta casa maior que é o meio que vivemos? E aí, quando a gente fala do meio ambiente, a gente não pode deixar de falar do homem, da participação do homem, do ser humano, para que nós tenhamos também a preservação desse espaço maravilhoso. Mas já nos dias de hoje, a gente percebe reflexos muito grandes da falta de cuidado que em muitos momentos nós deixamos de ter com o meio em que vivemos. São as grandes ventanias, tsunamis que nós já mostramos aqui no programa, são tragédias naturais que a cada dia esse índice acaba aumentando. Por isso que a gente precisa aproveitar essa primeira semana de junho, mas principalmente, né, no nosso dia a dia, através dos nossos atos, daquelas pequenas atitudes, a gente mostrar realmente que nós temos compromisso com as futuras gerações. Então, preservar toda o nosso meio, a nossa natureza, faz bem para essa direção, mas garante também a nossa responsabilidade com os nossos filhos, com os nossos netos, com aquela geração que ainda virá. Então, gente, seja você muito convidado para participar aqui do nosso programa, para falar também a respeito do seu meio ambiente, aí do seu município, do seu local onde você está vivendo, e também vamos falar dos bons exemplos. Muita gente faz aí um trabalho bacana, é a coleta seletiva que a gente já mostrou aqui com a Socorro durante tanto tempo, lembrando que lixo é sim a possibilidade, se bem tratado, de geração de renda para tantas famílias. Então, muito obrigada pela sua companhia, já estamos juntos e vamos começar o programa fazendo um giro comunitário. Só lembrando, a programação hoje, dia 7, portanto, começou às 8 horas da manhã e vai até às 2 horas, várias exposições, são visita às exposições, biblioteca volante, mania de ler, atividades lúdicas, contação de histórias com o tema preservação do meio ambiente. E aí vale muito a pena você participar dessas programações. Dia 8 tem de 8 às 14 horas, novamente visita às exposições, biblioteca volante, enfim, atividades muito bacanas que eu quero parabenizar, portanto, a Secretaria de Cultura, que está promovendo aí um trabalho interessante para os alunos, mas para você também, minha amiga dona de casa, para levar os filhos, vale muito a pena. Vamos fazer um giro comunitário agora? Já acionar o repórter Gerson Guerra e vamos ver aonde que o Gerson nos leva nesse momento. A reportagem do Câmera 13 está aqui na divisão dos bairros Betânia e Raiz. Aqui essa ponte é conhecida como a Ponte do Peixe. Você está vendo que estava interditado aqui, ó?
Estava interditado porque realmente a ponte estava numa situação muito ruim, né? Deteriorada. E aqui é passagem para quem vem do bairro da Raiz para o bairro da Betânia e vice-versa. Os moradores estão gostando da presença da Seminf aqui, né? Dos homens da Seminf para fazer esse trabalho. Mas, na realidade, o que eles queriam é uma ponte de alvenaria. É isso mesmo? Como é seu nome? Maria das Graças. A gente necessita de uma ponte, porque, olha só, eu não passo para ir para a igreja mais, porque não tem como condição de a gente passar. O vizinho ali meteu o pé ali, quase quebra o pé dele nessa tauba aí, ficou imprensado. Aí tem criança, entendeu? Nós moramos aqui muitos anos, a gente precisa de uma ponte boa, uma melhora nesse país aqui, porque não tem melhora aqui. Fizeram essa ponte velha, tá de desabar quando acontecer uma tragédia, aí vem ajeitar. E os alunos precisam passar para ir para o colégio todo dia, ó. Bom, esses alunos também passam por aqui todo dia, né? Todo dia. E tem que enfrentar isso, né? Tábua quebrada, podre. Dá muito medo de passar, né? Porque tem gente também engaiado que passa correndo, aí vai que nós cai. Fica esse perigo da gente passar e cair, até se machucar aí no Igarapé, né? Que Você todo dia vai para aula e passa por aqui? todo dia eu vou pra aula e passo por aí. Como eu falei no começo da reportagem, a Seminf já está aqui, né? Fazendo um trabalho de reparo na ponte, e o que os moradores esperam é que realmente seja um trabalho bom. Até porque ali do outro lado já dá para você ver que a erosão está tomando conta, né? Aqui do Igarapé. Comprometendo os apartamentos, né? Já vieram perícia do Prosami e falaram que ia tirar esses apartamentos aí por causa da erosão, que está chegando muito perto. Isso pode causar danos e morte aí para os pessoal, né? A ponte, com certeza, fazendo essa reforma, já vai quebrar o galho. Se fizer a reforma da ponte, vai ficar muito bom, porque essa ponte interliga Raiz, Betânia, Morro da Liberdade, né? E outra coisa, as crianças dependem desse lugar aqui, desse caminho para ir para os colégios, para fazer suas compras, também os pais, os empregos, né? Claro, se não fizer um trabalho bem feito, com certeza daqui a alguns dias, alguns meses, as pessoas vão ter que apelar de novo para a Seminf para vir até o local e melhorar a situação. Gerson, pelas informações, a gente já agradece à Prefeitura de Manaus, que atendeu a solicitação dos moradores com relação a essa ponte. A gente vai voltar lá um outro dia para mostrar como é que ficou a Ponte do Peixe. E aí a gente está falando sobre o meio ambiente, não é, gente? E a gente sabe quanto mal faz ao meio ambiente a permissão de fazer casas praticamente dentro dos igarapés. Esse é um alerta que nós queremos também aqui fazer. É claro que ninguém mora no igarapé ou dentro dos igarapés porque quer. A necessidade certamente obriga as pessoas, em muitos momentos, a ficar morando em situação de risco de morte, sim. Áreas que são ameaças permanentes de desabamento. E aí a gente está vendo, né? Claro que as pessoas hoje já não estão mais naquela situação que a gente quantas vezes mostrou aqui, estão morando no Prosami, nesses apartamentos, mas a área ao redor do Prosami, como nós estamos mostrando nessa matéria, é uma área ainda que merece uma atenção diferenciada, porque a gente vê o desabamento que começou a acontecer. Então, a gente faz esse alerta. Olha, a gente vai agora para o intervalo comercial, mas logo em seguida tem o nosso Alô Doutor dessa terça-feira. Lembra que a gente falou muito sobre a água aqui, a água que faz uma verdadeira lavagem no nosso rim, por isso ela é tão necessária. E falamos também da importância de você fazer o exame de sangue e o exame de urina para você ter um diagnóstico bem precoce com relação ao funcionamento ou mau funcionamento do seu rim. Esses alertas é justamente para lembrar que em relação ao nosso rim, muitas vezes ou quase sempre não se tem sintomas e a gente só vai descobrir um mau funcionamento lá na frente, quando o tratamento acaba sendo a diálise, seja a hemodiálise ou a diálise peritoneal. O que é isso? Muita gente está perguntando. Já já a gente vai explicar para você o tratamento e também o transplante do rim. Em que momento ele acontece? Então já já no nosso Alô Doutor. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13. Já já tem o Alô Doutor dessa terça-feira. Olha, hoje é terça-feira, está chegando já o nosso Alô Doutor. Olha, não tem nada melhor do que a gente estar bem, com saúde. A saúde traz a qualidade de vida e
todas as semanas nós estamos aqui na Band, aqui no Câmera 13, lembrando a importância da prevenção. Hoje, claro, a gente está recebendo mais uma vez nosso querido, meu parceiro aqui de todas as terças-feiras, algumas vezes na segunda também, tá? Nosso queridíssimo doutor Sidney Chalub. Tudo bem, meu querido? Tudo bom, satisfação novamente estar aqui e puxar um tema que é muito pouco comum hoje em dia a dia, mas que acomete muito uma parte importante da população e que você tem como tratar e levar uma vida dentro do normal. E hoje estamos recebendo aqui com muito prazer o doutor Valquir Silva dos Santos, que é nefrologista. Doutor Valquir, primeiro seja muito bem-vindo e já quero que o senhor me diga o que é a nefrologia. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui participando do seu programa. Quero agradecer ao Sidney também a lembrança do meu nome. A nefrologia é uma especialidade que nasceu da cardiologia, né, e tem esse nome de nefrologia por causa do néfron. Os rins são formados por milhões de pequenos filtros chamados néfron. E a especialidade nasceu disso. Agora o senhor falou que a nefrologia surgiu da cardiologia. Em que momento há essa interatividade ou desmembramento do coração com o rim? O sistema circulatório ele é um sistema fechado, onde o sangue circula a partir dessa bomba máxima que é o coração. Só que a quantidade de líquido que circula no organismo depende do funcionamento adequado dos rins. Ele que segura uma maior quantidade de líquido ou expele maior quantidade de líquido, facilitando o trabalho do coração. Então, alterações nesse funcionamento normal do rim sobrecarregam o coração. Agora, por conta disso é que se surgiu a especialidade de tão complexo e comum que são as doenças relacionadas, a interação dos dois, né, órgãos. Eu queria colocar uma situação que é muito comum a gente falar, o problema de hipertensão, procura o cardiologista. Quando é que o problema de pressão alta pode estar relacionado com o rim e quando deve procurar um nefrologista o paciente que é portador de hipertensão arterial? Como eu falei, os rins são responsáveis pela manutenção da volemia, da quantidade de líquido que está circulando no organismo. Existe a hipertensão primária, 90% a 95% da hipertensão, onde a gente não tem uma etiologia, uma justificativa mais precisa. Existem várias teorias para justificar a hipertensão. E existe a hipertensão secundária, que corresponde aí a 5% mais ou menos dos casos de hipertensão arterial. E uma das causas de hipertensão secundária são as doenças renais. Então, nessa situação, principalmente, tem que procurar um nefrologista, porque o tratamento vai ser mais adequado, porque muitas vezes passa por uma das coisas que a gente deve conversar, que é diálise. Ok, vamos já falar sobre a questão do tratamento, mas tem já alguém querendo conversar conosco. Mas antes de chamar o nosso telespectador ou telespectadora, uma coisa assim que eu fico imaginando, como que Deus é perfeito, porque essa máquina chamada corpo humano, não é, doutor Sidney, doutor Valquir? É um órgão que vai conversando com o outro e isso faz a diferença, por isso que a gente tem a preocupação de passar essas informações para você e não só passar informação, não é? Porque a gente tem que ouvir, mas tem que praticar no nosso dia a dia também. Então, que maravilha! Tem telefone no ar? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Paulo César. Oi, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Tá, pode fazer sua pergunta, Paulo, e você fala de que bairro? Cidade Nova. Seja bem-vindo. Eu queria não perguntar, porque eu estou acompanhando o programa desde a semana passada, vocês estão falando sobre rim, e aí eu no caso que sou homem e bebo pouco líquido, vi que o doutor Sidney falou que essa questão do líquido depende muito do biotipo da pessoa, né, do consumo, da ingestão de água. A minha pergunta é o seguinte, é que quando a pessoa tem pedra na vesícula, né, se retira a pedra com cirurgias, né? Eu queria saber se isso acontece com a mesma coisa quem tem pedra no rim, se é com cirurgia ou se somente com substância química, com remédios, ela mesma vai se expelindo pela urina. Ok, então, Paulo, muito obrigada. Ok, pode responder depois. A pergunta era se precisa de cirurgia ou não. Grande parte, a maioria, 60% a 70% dos cálculos renais, eles são expelidos espontaneamente. Não precisa de cirurgia. São cálculos, são pequenos, meio centímetro ou um pouco mais. E normalmente com tratamento que a gente chama de conservador, com analgésicos, antiespasmódicos, que são os remédios que diminuem a motilidade do ureter, da musculatura lisa, e bastante líquido, lógico, esse cálculo ele é expelido. Dependendo do tamanho, vai demorar mais ou menos tempo.
dias a poucas semanas. Se esse cálculo for muito grande, obstruir o fluxo da urina, aí precisa de intervenções cirúrgicas, que é feita pelo urologista. Agora, eu vou chamar o repórter Gesto Guerra, já com mais informações, mas queria deixar uma pergunta. É o tamanho do nosso rim, não é? E qual é o maior tamanho que pode chegar esse cristalzinho, esse cálculo, no caso, ou uma pedra no rim? Então, já os senhores respondem, porque agora o Gesto está chegando aí com informações. Como falamos no Alô Doutor da semana passada, o rim é um órgão localizado na porção posterior do abdômen, paralelamente à coluna vertebral. A maioria das pessoas possui 2 rins, um em cada lado da coluna, mas há pessoas que nascem apenas com um. Os rins são órgãos essenciais à vida, sendo responsável por diversas funções, dentre elas, filtragem do sangue, da pressão arterial, da quantidade de água no corpo, estimula a produção de glóbulos vermelhos, produção de vitaminas D, entre outras. Muitas doenças dos rins apresentam pouco ou nenhum sintoma nas suas fases iniciais. Boa parte dos pacientes só descobre ser portador de doença renal em estágios avançados, quando já não há muito o que fazer para salvar a função dos rins. O grande problema é que, apesar de serem exames baratos e amplamente disponíveis para a população, o desconhecimento dos sintomas que indicam doenças renais faz com que boa parte das pessoas não procure atendimento médico para avaliação dos seus rins. Portanto, frequentemente as doenças renais não provocam sintomas relevantes e, quando o fazem, os pacientes não sabem reconhecê-los. A melhor maneira de se identificar as doenças renais precocemente é através dos exames de urina e sangue. A dosagem da creatinina sanguínea nos permite calcular a taxa de filtração sanguínea dos rins, enquanto que o exame simples de urina, chamado de urina 1 ou EAS, pode identificar a presença de sangue, proteínas, glicose ou outras substâncias que apontam para uma possível doença renal. E olha, o Gesto trazendo aí as informações muito necessárias para a gente aprender, mas não podemos deixar de lembrar da água. A água, a gente desde a semana passada está lembrando aí, faz uma lavagem no rim. Isso é muito importante, muito e necessária, né? Vou pedir que sirvam aqui os nossos doutores. Mas eu vou logo tomar, não é? Para dar um bom exemplo aqui no nosso programa. Vamos para as redes sociais aqui do programa. João Gilberto do Crespo. Doutor, somente o exame de sangue e urina são realmente capazes de achar algum problema nos rins? Hein, doutor Sidney? Acho que o doutor Valquir pode responder, mas assim, nós são 2 exames muito pequenos, que é o exame de ureia e creatina, que começa a dar o start. Aí você pode buscar os mais importantes, mas é um exame que tem na rede básica, todo posto de saúde tem, e o Valquir pode falar. A partir daí, a pergunta é, deu alteração na ureia e creatinina, qual é o caminho que uma pessoa deve fazer para continuar essa investigação? Bem, respondendo à pergunta, se a gente depende basicamente do exame de sangue e de urina, a resposta é sim. Os rins, eles são órgãos que trabalham em silêncio, eles não têm sintomas importantes, embora as pessoas culpem muito as dores nas costas, procuram muito o nefrologista, eu estou com dor nos rins. A maioria das vezes essas dores são causadas por doenças ósseas ou musculares, má postura, um salto alto, ou dormiu de uma forma errada à noite e fica com as dores nas costas e procura, às vezes, o atendimento médico com nefrologia por conta dessas dores. Não tem grandes sintomas e a gente realmente precisa dessa avaliação do exame laboratorial. A gente dosa no sangue essas 2 substâncias que o Sidney falou, a ureia e a creatinina, que basicamente vão me evidenciar se o rim está filtrando ou não. Acumulou no sangue, ele não está filtrando de forma adequada, porque não é para acumular. Ou no exame de urina também alterado. Muitas vezes a pessoa tem alterações na urina que se acha que é uma infecção urinária e na verdade é uma doença renal e tem células inflamatórias que estão sendo eliminadas na urina. Isso você só vai identificar com o exame de urina. Identificou isso, o ideal é que se procure um médico, pelo menos um clínico inicialmente, para avaliar a pressão, para depois ser encaminhado para a nefrologia, para a gente investigar doenças que podem estar acontecendo no rim, antes do rim, porque existe a insuficiência renal, que a gente fala que é pré-renal,
alguma coisa relacionada com a circulação, ou alguma medicação que a pessoa fez uso e que interfere com a filtração renal, ou pós-renal também. Existem situações que ocorrem depois do rim. O exemplo clássico mais comum é o paciente com idade avançada, o homem, né, especificamente, com próstata aumentada, que obstrui o fluxo de urina. E isso interfere também na filtração renal normal. Ok, vamos aqui para as redes sociais novamente. Tem pergunta chegando do Pedro do Careiro da Várzea. Doutor, é possível se recuperar após o tratamento de hemodiálise? Olha, gente, a gente vai fazer um intervalo comercial e já a gente fala a respeito dos tratamentos para um problema de funcionamento do rim. Já após o intervalo. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, falando sobre o funcionamento do rim. E, temos uma pergunta aí. O Pedro do Careiro da Várzea quer saber se é possível se recuperar após o tratamento de hemodiálise. Na verdade, se a função renal fica normal depois de um tratamento como hemodiálise. Doutor Valquim, primeiro vamos explicar o que é, porque a gente só fala da hemodiálise, mas o que é a diálise, a hemodiálise e a diálise peritoneal? Primeiro, o que é a diálise? Bem, é uma boa pergunta, né? Uma dúvida sempre frequente, mesmo nos meios de saúde e entre profissionais de saúde. Diálise é um método onde a gente coloca duas substâncias separadas por uma membrana semipermeável, duas substâncias diferentes, e esse contato permite com que haja troca entre um lado e outro da membrana semipermeável. No caso da hemodiálise, a gente tem uma saída do sangue passando num filtro, onde de um lado vai estar uma solução formada por uma água ultra pura, que a gente chama de dialisato, e que tem sódio, cálcio, potássio numa concentração fisiológica, e do outro lado o sangue do paciente. Como existe um gradiente de concentração, diferença de concentração de um lado para o outro, o que está num lado passa para o outro e vice-versa. Então o sangue do paciente que está rico em ureia, creatinina e outras substâncias tóxicas passa para esse dialisato e dessa forma o sangue é filtrado. Na diálise peritoneal, essa membrana semipermeável é o próprio peritônio. Ela foi descoberta no século passado, desde a Segunda Guerra Mundial, e ao longo da década de 50 e 60, foi aperfeiçoada, e nessa situação, na diálise peritoneal, o sangue não sai do corpo do paciente. É colocado esse dialisato, essa solução ultrapura, dentro da cavidade peritoneal, que vai permanecer lá durante algumas horas, normalmente 6 horas, e durante esse período em que ela está lá dentro, as impurezas do sangue passam para essa solução. Então, em 6 horas, ele precisa trocar esse líquido novamente e colocar um novo livre dessas substâncias, porque depois de um certo tempo, esse gradiente ele é vencido, se estabelece um equilíbrio e não tem mais troca. Doutor Valquim, eu acho que não, foi ótimo. Eu quero só lhe fazer uma pergunta. Portanto, a hemodiálise, o paciente tem que ir a uma clínica, tem a ajuda de uma máquina, e a diálise peritoneal é essa bolsa. Então, é uma coisa muito mais suave, não é? Introduz pelo abdômen e, no caso, a pessoa pode trabalhar, pode fazer em casa. É isso. Isso. É interessante essa imagem aqui, justamente para ilustrar o que eu acabei de falar. Nesse caso aqui, só para complementar, então, já que eu estou com essa imagem... Isso é a diálise peritoneal. A diálise peritoneal. O paciente recebe na casa dele, ele não precisa ir no centro de diálise, na verdade, ele vai uma vez no mês para ver os exames de sangue. E onde ele recebe essa bolsa? Em casa. É levado para as equipes levam um material na casa dele, esse líquido é infundido, vai permanecer 6 horas, e durante esse período de tempo que está aqui, ocorrem essas trocas que eu falei, que são a diálise, é isso, essa troca entre duas soluções de diferentes concentrações. E em 6 horas ele vai esvaziar esse líquido e vai infundir um novo. Naquele líquido que foi drenado, se você dosar, tem ureia, creatinina, fósforo, e passa para o paciente ao bicarbonato, porque o paciente tem uma tendência a ter defeito nos ácidos do corpo também. Então, a diálise peritoneal tem a vantagem de ele não precisar se deslocar. É um tratamento que normalmente é indolor. O da hemodiálise, ele tem que furar o braço dele para fazer, para funcionar, né, para puxar o sangue. Fora isso, após a hemodiálise, como que fica? Parece que as veias ficam saltando. Não é? A impressão que nós temos. Isso. Para fazer a hemodiálise, a gente precisa de um acesso vascular. O sangue tem que sair e passar numa velocidade mínima por aquele filtro. Então, a gente tem um acesso temporário, né, que são os catéteres que são implantados em um vaso profundo, as veias jugulares, as subclávias ou as veias femorais. Só que aquilo ali não pode ficar muito tempo. 3 semanas, 1 mês ou 2, até que o paciente consiga um acesso definitivo, que é a fístula de hemodiálise, onde o cirurgião vascular
junta uma artéria com a veia fazendo um shunt, uma passagem direta. E é puncionada a veia desse shunt, né? Então, a agulha aqui ela é meio grossinha. Ela é igual à agulha que faz a transfusão de sangue, a transfusão de sangue, doação de sangue, perdão. Né? Então, é uma agulha grossa, porque o sangue tem que passar numa velocidade mínima, que senão ele coagula no sistema e vai perder aquele volume todo. Ok, e assim, são duas modalidades diferentes, mas assim, qual o momento e qual a indicação de fazer a hemodiálise e a diálise peritoneal? Elas são equivalentes em termos de filtração. A hemodiálise, ela normalmente é feita num esquema 3 vezes por semana durante 3 horas e meia a 4 horas. E aí você tem uma filtração razoável, isso daí são dados por guidelines, né, por guias internacionalmente aceitos, 3 vezes na semana, embora existam outras modalidades em que o paciente faz hemodiálise todos os dias. E a diálise peritoneal, ela se equivale, porque ela tem uma capacidade de filtração um pouco menor, mas ela se equivale à hemodiálise porque ela é feita de domingo a domingo, durante 24 horas. Então, embora ela filtre de pouquinho em pouquinho, o paciente vai estar fazendo diálise no domingo, na segunda, na terça, na quarta, a semana inteira. E ocorre uma retirada de sangue, de líquido, o paciente consegue manter o peso seco, que a gente fala, né? E os eletrólitos e bicarbonato, tudo dentro dos padrões normais. Quando você escolhe uma ou outra, assim, o paciente chega com você, quando você indica a peritoneal ou a hemodiálise? Hoje em dia, o ideal é que o paciente tivesse essa opção, porque vai da opção do paciente. Você explica quais são as duas situações, as duas opções que ele tem de tratamento para o paciente escolher. Lógico que isso daí vai passar por disponibilidade dos dois métodos no centro em que ele vai procurar. Existem algumas indicações que são específicas, tipo um paciente que não consegue fazer hemodiálise porque a pressão dele cai com muita frequência, ou tem uma insuficiência cardíaca, ficaria melhor na diálise peritoneal, que é uma diálise mais... que a gente consegue tirar líquido de uma forma mais lenta, e como ele tira líquido todo dia, ele consegue ficar num peso seco mais fácil. Então, seria uma indicação médica nessa situação, né? Doutor, eu quero aqui deixar, primeiro, lembrar novamente a pergunta do Pedro, sobre a questão depois de todo esse tratamento, se o rim pode voltar a funcionar bem. Até porque a gente sabe que a insuficiência renal é um problema sério de saúde pública. E depois desses 2 tratamentos colocados aqui pelo senhor, em que momento pode entrar o transplante de rim? O transplante renal ele é uma terceira opção, né? O paciente tem uma insuficiência renal terminal, que a gente fala, que às vezes aquele rim não vai recuperar mais de maneira nenhuma. Ele tem a opção de fazer diálise, no caso hemo ou peritoneal. Eu esqueci de falar uma outra situação da diálise peritoneal que é interessante para o Sidney. O paciente mora lá em Benjamin Constant, lá não tem centro de hemodiálise, mas ele tem a vida dele toda lá, ele não quer mudar de lá. Então, tem a opção da diálise peritoneal, porque o material é mandado para a casa dele lá. Ele só precisaria vir em Manaus. Ele tem que se inscrever em algum programa? Os centros de diálise conveniados com o SUS, normalmente têm convênios com uma empresa que faz o cadastro pelo SUS, e ele não tem custo nenhum, e esse material vai ser mandado para a casa dele, lá no interior. E a pergunta do Pedro, se tem como recuperar a função após uma diálise? Bom, é uma pergunta excelente isso, até porque tem muitas pessoas que têm medo do tratamento dialítico, seja peritoneal ou hemodiálise, né? Existem situações clínicas em que o rim para de funcionar temporariamente. O rim é um órgão que tem uma capacidade de regeneração muito boa. E um exemplo assim bem prático e do dia a dia da gente, eu trabalho no Hospital Tropical, a gente tem vários pacientes que têm malária, leptospirose, acidentes com animais peçonhentos, especificamente com cobra, em que eles fazem uma insuficiência renal, fazem o tratamento dialítico durante 1, 2, 3 semanas e o rim recupera. Ele tem uma capacidade de regeneração dependendo da agressão. Existem medicações, por exemplo, para o tratamento de malária, como a cloroquina, que pode fazer uma destruição das hemácias, que são as células vermelhas do sangue. Faz uma coisa que a gente chama hemólise, tão grande que o paciente lesa os rins, com obstrução, constrição renal. Ele faz uma coisa que a gente chama de necrose tubular, que tem um tempo de recuperação de até 3 semanas. Durante esse tempo, o paciente fica fazendo essa filtração artificial e recupera a função. Eu deixei uma pergunta, só pode sentar, por favor, doutor Valquim, muito obrigada. Mas eu deixei em relação ao tamanho do rim. E que momento aquela pedrinha que começou a crescer se torna um perigo para o nosso rim, para o bom funcionamento do rim?
Uma pergunta interessante que foi falado logo no início, se para a gente avaliar a função do rim precisa do exame de laboratório e o exame de urina. Eu respondi que sim. Um terceiro exame que é muito interessante ser avaliado também é o ultrassom. A senhora perguntou sobre o tamanho dos rins. O tamanho de um adulto normal é em torno de 11 a 12 centímetros. Então, se você faz um ultrassom e tem um rim com 5 centímetros, 7 centímetros, esse rim é crônico. Ele diminuiu, ele atrofiou por alguma doença. E muitos pacientes fazem um diagnóstico de insuficiência renal crônica, já que é uma doença assintomática, às vezes eles se assustam. Não é incomum a gente encontrar paciente em pronto-socorro com um pouco de inchaço, anemia, e você vai fazer os exames de laboratório, a creatinina estão super elevadas, faz ultrassom, um rim diminuído de tamanho, com 8 centímetros, 7. Então, respondendo a primeira pergunta, o tamanho do rim normal é 11 a 12 centímetros. E a diminuição significa que existe uma doença grave que o afetou. E que tamanho pode chegar esse cristalzinho, essa pedra, esse cálculo? Grandes. As pedras, a grande maioria, ainda bem para os pacientes, né, elas são pequenas, 3 milímetros, 5 milímetros, mas tem pedras que podem chegar a 2, 3, 10 centímetros de tamanho, ocupar toda a pelve renal, que é onde se acumula, se junta a urina para ser eliminada para a bexiga. Eu tenho uma coisa que a gente vê muito assim, eu queria que você deixasse quais são os cuidados que nós devemos ter com o rim para prevenir o rim ao longo da nossa vida. E uma outra coisa, as pessoas que usam hoje esses suplementos em academia, se é mito ou verdade que isso coloca em risco a função renal? Bom, em relação a cuidados, né, com os rins, as doenças renais, na maioria das vezes, são doenças degenerativas, tem a ver muito com o envelhecimento da população. E envelhecer bem é algo que a gente busca hoje a todo momento, né? Atividade física, a obesidade é uma coisa que é ruim para os rins, então atividade física com frequência, controlar a pressão arterial, evitar diabetes, porque o número de diabéticos no mundo aumentou muito. Né? No mundo ocidental, de uma maneira geral, quer dizer, alimentação ruim, quer dizer, a gente comer muita fritura, muita gordura, vai predispor a hipertensão, obesidade, isso sobrecarrega o rim. Então, se a gente for pensar em proteção dos rins, a gente tem que estar pensando na saúde como um todo, né? Ok, então, doutor Valquí, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa, foi assim, certamente um momento com muitas informações, né, doutor Cid? Então, muito obrigada, volte sempre. Muito obrigado pelo convite, eu espero que a gente tenha conseguido contribuir de uma forma positiva aí para o esclarecimento e para a informação da população, né? Doutor Cid, meu querido, na próxima terça a gente está aqui novamente. Estamos aqui de volta com mais uma excelente aula didática, como fez o Valquí, para trazer informação e conhecimento à nossa população. Ok, gente, então um beijo para você, muito obrigada pela companhia e amanhã, se Deus quiser, a gente se vê aqui na Band para mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente.